Olá, meus queridos, bom dia. Hoje, 2 de março de 2021. Estou trazendo para vocês a nossa disciplina de Geografia com os novos conteúdos. Espero contar com a participação de todos. Façam suas atividades. Me procure caso seja necessário. Enfatize a ideia da importância de estarmos sempre fazendo e assistindo nossas aulas. Para acessar minhas aulas pelo YouTube, olhe aqui embaixo, inscreva-se, faça a sua parte. Um grande abraço, fiquem com a nossa aula de hoje. Bom dia, meus queridos do nono ano. Hoje nós temos novos assuntos de geografia, mas antes que tratemos destes assuntos, vamos para a aula da semana passada. Você que perdeu a aula da semana passada, nada está perdido. Olha aqui em cima, vai aparecer um card. Clicou nele e você vai ser direcionado para a aula da semana passada, certo? Na aula da semana passada falamos sobre algumas características do continente europeu, ligadas principalmente à questão das fronteiras, né? Falamos como o mapa da Europa ele se modificou. Falamos sobre as características, né, principalmente da Iugoslávia, vimos as ex-repúblicas da União Soviética, vimos como as transformações espaciais da Europa transformou muito o mapa europeu. E ao final fizemos um pequeno exercício sobre este conteúdo. Então vamos agora para a nossa aula de hoje. Pois bem, meus queridos, vamos aí para a nossa atividade número 5. Vamos continuar a Europa. Vamos falar do continente europeu, os aspectos naturais, as principais características dos aspectos naturais. Hoje falaremos exclusivamente do relevo e também falaremos da hidrografia, certo? Mas antes que a gente passe aqui para o relevo, vamos aqui para algumas informações importantíssimas sobre o continente. Nós já vimos que ele tem um pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele só representa 7% das terras emessas do nosso globo, que são terras emessas, que estão acima dos oceanos. Certo? Isso é o significado de terras emessas. Nós vimos que a quase totalidade, ou seja, quase a totalidade do território europeu, ele está na zona temperada do norte. Veja, quase. Por quê? Porque tem uma outra parte, que nós já mostramos na aula passada, que o território europeu está acima do Círculo Polar Ártico. Esse aqui que eu estou mostrando a vocês. Então, aqui já é a zona polar, certo? E abaixo dela toda é a zona temperada do norte. Então, a Europa ela se estende desde os 24 graus oeste de Greenwich, que é o GMT, significa Greenwich Mean Time, hora média de Greenwich, e vai de 24 graus até 65 graus este. Ou seja, professor, ele vai de um fuso a outro, ele vai de um hemisfério a outro. Então, se eu perguntasse a vocês, a partir dessa premissa da localização geográfica, uma parte da Europa está à esquerda do meridiano de Greenwich e a grande parte da Europa está à direita do meridiano de Greenwich, se você observou o que eu acabei de falar, mostro aí a vocês que a Europa ela está praticamente quase que total no hemisfério oriental. O litoral europeu é magnífico. O litoral ele é bastante recortado, mas também, meus amigos, somente o litoral que é recortado, porque a Europa toda praticamente é uma grande planície, tá certo? São vistas reentrâncias e saliências. Reentrâncias, ou seja, são entradas, tá? Dando origem a vários mares. O que seriam essas reentrâncias? Aqui nós temos o Estreito de Gibraltar, que fica entre a Península da Ibérica, que fica aqui na Espanha, tá ok? E o norte da África, que fica Marrocos. Nós temos aqui o Estreito de Gibraltar. Aqui é o Oceano Atlântico. Passando por esse estreito já começa o mar Mediterrâneo. Então aqui são entrâncias, são entradas que vocês estão vendo, são chamadas as entrâncias. Veja que como é bastante recortado o litoral sul também da Europa. E o litoral norte também é bastante recortado, com vários golfos, baías, né? Vários mares interiores, né?
Então, devido a esses recortes, devido a essas reentrâncias, nós vamos ver muitos golfos, nós vamos ver muitos mares e também nós vamos ver muitas penínsulas. Professor, o que são penínsulas? Penínsulas, pessoal, são áreas cercadas de água por todos os seus lados, exceto um. Se fosse todos os lados completamente, seria uma ilha. Então, a península é esse desenho aqui, por exemplo, que vocês estão vendo. Então, nós temos o continente e temos um prolongamento do continente para o oceano. Entre as penínsulas existentes no continente europeu, nós temos as maiores. E nós temos a península da Escandinava, Noruega, Suécia e Finlândia. Nós temos aqui a península da Escandinava. Aqui temos uma outra península. É a península da Jutlândia. Aqui a Península Ibérica. Temos uma outra península aqui, a Península Itálica. Aqui nós temos a Península Balcânica, onde nós temos aqui as Balcãs, a Grécia. A Península da Crimeia, que é essa aqui que vocês estão vendo, ó. Essa aqui é a Península da Crimeia, na Ucrânia. Então, se a gente for contar aqui, temos uma outra também, ó. A Península de Kola, tá certo? Na Rússia. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penínsulas aqui para a gente nunca mais esquecer. Essas são as penínsulas que a gente mais fala e é que a gente conhece dentro da Europa. Nós vamos aqui para a estrutura geológica do relevo europeu. Tá? Se a gente observar, nós vamos dividir a Europa em 3 porções. Vamos aqui e preste muito bem atenção comigo. Vamos aí por partes. Então aqui no começo nós já vimos que a área mais antiga da Europa, essa aqui é situada ao norte. Ao centro é uma área mais plana, né? Nós vamos ver as planícies, tá ok? E ao sul, essa porção aqui de baixo toda, é onde nós vamos ver os vulcões, onde nós vamos ver os montes, nós vamos ver os Alpes, nós vamos ver a cadeia montanhosa, nós vamos ver também os 2 picos maiores da Europa. Os maciços antigos são de quê? Da era pré-cambriana, ou seja, saída do pré-cambriano 4,5 bilhões de anos atrás, indo para o Paleozoico. Nós vamos ver aí onde esses maciços, principalmente da origem aí aos planaltos desgastados, né? Então toda essa área aqui foi desgastada ao longo do tempo, né? Pelas ações da própria natureza e por vários outros acontecimentos do tempo remoto da história da Terra. Entre esses maciços antigos, aqui ao norte, nós podemos encontrar o maciço xistoso renano, nós podemos encontrar o maciço central na França, né, que também é um maciço antigo, o maciço da Meseta Espanhola na Espanha. Então nós vamos ver áreas muito antigas situadas aqui a essa região. No número 2, nós temos aí as bacias sedimentares, onde são predominantemente, aqui eu te falei, né, as planícies, né, os baixos planaltos, tendo aí, ó, planícies e baixos planaltos, tendo sua extensão desde o Oceano Atlântico até os Montes Urais. Então, desde o Oceano Atlântico até os Montes Urais, que é a divisa natural entre continente europeu com a Ásia. Então, essas áreas aí são de importante aproveitamento, principalmente para a população. Por quê, professor? Porque é uma área de importância para os transportes, é uma área de importância para a população, porque é uma área altamente povoada, intensamente aproveitada para a agricultura, mineração, somente na área de carvão, né? Carvão mineral, e também a hulha, que é um hidrocarboneto também, certo? Então, essas aí são as bacias sedimentares, situadas aqui ao centro. Depois temos as montanhas, aqui ao sul, né, os chamados dobramentos recentes, onde nós vamos ter os vulcões, né, Vesúvio, o vulcão Etna, tá certo? São exemplos de vulcões aí nessa região. Já a área mais recente, né, então a área mais antiga é essa aqui ao norte, e a área mais recente é essa aqui, de 65 milhões de anos para cá. Nós temos aí do período terciário, na era Cenozoica. São vistos aí os vulcões ativos, como já te falei, o Etna, o Vesúvio, né? O Stromboli também são outro vulcão muito conhecido, o Stromboli, juntamente aí com as montanhas mais elevadas. O Monte Branco, né, é a mais alta montanha dos Alpes e da União Europeia, atingindo assim a altitude de 4.800 metros. E nós temos aqui, não esquece, tá bom, o Monte Elbrus, tá?
que é o pico culminante de toda a Europa. Fica na Europa Oriental. Então, entre esses montes, nós temos aí, vamos aqui mostrar, nós temos os Apeninos, na Itália, nós temos os Alpes, nós temos os Pirineus, que é uma divisa entre a Espanha e a França, nós temos os Alpes Dináricos, que pega aqui algumas ex-repúblicas da Iugoslávia, nós temos o Monte Pindo, na Grécia, nós temos as Balcãs, nós temos aqui o Estreito de Bósforo, o Mar de Mármara, e nós temos aqui para a entrada do Mar Negro. E aqui nós temos o Mar Egeu para a entrada do Mar Negro, aqui onde temos a Península da Crimeia. Temos os Montes Carpatos, tá certo? Também temos a cadeia do Cáucaso. A cadeia do Cáucaso é onde fica os países Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Então, na hidrografia europeia, nós temos um complexo de rios, nascentes principalmente nas áreas mais elevadas, e a sua desembocadura é para o litoral. Então, quais são os principais rios europeus? Como vocês estão vendo, existem muitos. Temos os rios aqui, ó, o Douro, o Tejo. Tanto o Rio Douro como o Tejo, eles cortam Portugal e eles cortam a Espanha. Tá? Nós temos aqui de Guadalupe, na Espanha. Nós temos o rio Elbro, né? Que justamente é um rio que ele vai margear os Pirineus, que é essa parte do relevo aqui que divide a Espanha da França. Nós temos o rio Loira, nós temos o rio Sena, nós temos o rio Reno, nós temos o rio Elba, nós temos o rio Ródano, tá? Nós temos o rio do Pó, que ele nasce justamente nos Alpes e ele segue aqui para a Itália, morrendo desaguando aqui no Mar Adriático, que fica a leste da Península Itálica. Nós temos o rio Tibre, também aqui, como vocês estão vendo, o rio Tibre ele nasce nos Apeninos, aliás, na Península Itálica, né? Nos Apeninos, ele desemboca aqui no Mar Tírreno. Nós temos aqui o rio Elba, tá? Nós temos o rio Oder, o Vístula, o Dnestr, nós temos o Dnieper, temos o Don, que também nasce na Rússia. Vários rios nascem aqui na Rússia. Nós temos o maior rio europeu, né? Que ele nasce na Rússia, para ser mais exato, nos Montes Urais. Então, o rio Volga, ele nasce aqui e ele desemboca no Mar Cáspio. É o maior rio, o rio de maior extensão da Europa, é o rio Volga, tá certo? Nós temos o rio Ural, que também nasce nos Montes Urais e desemboca aqui no Mar Cáspio. Um outro rio muito importante, um outro rio também, que depois do Volga, o segundo maior rio em tamanho e extensão é o rio Danúbio. O rio Danúbio, ele nasce aqui na Floresta Negra, tá certo? Na Alemanha. Ele nasce na Floresta Negra, na Alemanha, e ele passa por 10 países. Ele corta 10 estados. O rio Danúbio é um rio também de fronteira. Ele também faz parte, ele é também uma fronteira natural entre várias nações. Então ele nasce aqui na Alemanha, tá certo? E ele vai desembocar no Mar Negro. E um rio muito importante, economicamente falando, que nós temos aqui na nossa história, é o rio Reno. Ele é um rio de alta importância econômica. Ele passa por 6 países. Para vocês terem ideia, o rio Reno é o rio que divide naturalmente a França da Alemanha. O rio atravessa o continente europeu de norte a sul. Possui 1.233 quilômetros, entre os 14.000 a 17.000 anos de idade. É um rio muito novo se comparado ao Volga, que é um rio muito antigo. Ele, como te falei, ele nasce nos Alpes Suíços, passa por 6 países e ele vai desaguar no Mar do Norte, né? Ele vai desaguar no Mar do Norte. Pra vocês terem ideia, durante o Império Romano, esse rio foi usado como barreira natural e mais tarde ele foi um berço da Revolução Industrial, o rio Reno, né? Principalmente o rio Reno para transportar as mercadorias, né? Material vindo das indústrias ali da região da França e da Alemanha. Tá? Então, o rio Reno de muita importância. Não tem somente esses rios, como eu já falei, né? Temos o Vístula, o Sena, o Lória, o Dnieper, o Tibre, o Douro, o Tejo, o Elbro, tá? E muitos outros, né? O rio Ural, etc. e tal. Por último, gente, nós temos aqui, ó,
8 questões que eu quero que vocês respondam em seu caderno e me mandem por uma foto somente as respostas. Todas essas perguntas criadas a partir do texto e dessa videoaula. Então eu deixo a vocês um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.